Boa tarde e bem-vindos à transmissão de perguntas e respostas do quarto trimestre de 2024 da Tesla. Meu nome é Travis Axelrod, chefe de relações com investidores da Tesla, e estou acompanhado hoje por Elon Musk, Vaibhav Taneja e outros executivos. Os resultados do quarto trimestre foram anunciados por volta das 15 horas horário central, no deck de atualização publicado junto desta transmissão. Nesta chamada, discutiremos nossa visão de negócios e faremos declarações prospectivas baseadas em nossas previsões e expectativas atuais. Resultados reais podem diferir significativamente devido a riscos e incertezas, incluindo aqueles mencionados em nossas declarações mais recentes à Securities and Exchange Commission. Antes de irmos às perguntas e respostas, Elon tem alguns comentários iniciais. Obrigado. Em suma, no quarto trimestre, batemos um recorde e entregamos veículos a uma taxa anualizada de quase 2 milhões por ano. Parabéns à equipe da Tesla pelo excelente trabalho, alcançando produção e entregas recordes. O Model Years foi o veículo mais vendido do mundo em 2024, superando todos os outros modelos, não apenas elétricos. Outro foi o Model X. Estamos focados em maximizar os volumes e redobrando os esforços. Eu ia dizer que estamos redobrando os esforços na autonomia, mas na verdade é como se a autonomia estivesse multiplicando as coisas por 10. Francamente, dobrar nem é suficiente. Fizemos muitos investimentos críticos em 2024 em manufatura, inteligência artificial e robótica, que trarão imensos frutos no futuro. E imenso é, na verdade, uma escala tão grande que é difícil de compreender. Já disse antes e mantenho minha palavra. Vejo um caminho. Não é um caminho fácil, mas vejo um caminho para a Tesla se tornar a empresa mais valiosa do mundo, de longe. Talvez várias vezes mais do que... Quero dizer, existe um caminho onde a Tesla vale mais do que as próximas 5 maiores empresas combinadas. Há um caminho para isso, embora seja difícil, é alcançável. E isso se deve esmagadoramente a veículos autônomos e robôs humanoides autônomos. Nosso foco é construir em direção a isso. Estabelecemos as bases em 2024 e continuaremos a fazê-lo em 2025. Mais do que estabelecer as bases, começar a construir a estrutura, as linhas de produção e se preparar para o que será um épico 2026 e um incrível 2027 e 2028. Extremamente bom, essa é a minha previsão. Poucas pessoas compreendem o valor da direção autônoma e nossa habilidade de monetizar a frota até o momento. Por muito tempo eu alertei sobre isso e as pessoas me chamaram de o menino que gritou lobo. Mas desta vez eu garanto que realmente tem um lobo à espreita. Você pode dirigir ou ser dirigido por ele. É um lobo autônomo. Para muitos, sua experiência com a autonomia da Tesla, mesmo com 1 ou 2 anos, é como conhecer uma criança pequena e achar que ela será assim para sempre. Mas claro, eles não serão crianças para sempre, eles crescem. Mas se a última experiência deles com o FSD foi quando ele era uma criança pequena, agora ele cresceu. Você já viu? Ele anda e fala. É isso que temos atualmente. E é difícil para as pessoas entenderem isso porque a intuição humana é linear, ao contrário do que estamos vendo, que é um progresso exponencial. Por isso, minha principal recomendação para quem tem dúvidas é experimentar. Você já experimentou? Quando foi a última vez? Os únicos céticos são aqueles que não experimentaram. Um carro de passageiros normalmente tem apenas cerca de 10 horas de utilidade por semana de 168, uma porcentagem muito pequena. Considerando que esse carro é autônomo, estimo que ele é usado por cerca de 35 horas por semana, o que representa aproximadamente 1/3 das horas semanais. Pode ser usado para entrega de cargas e transporte de pessoas. Mesmo com as pessoas dormindo, você pode entregar pacotes, reabastecer restaurantes ou atender às necessidades das pessoas a qualquer hora do dia ou da noite. Esses ativos existentes, sem custo adicional, apenas com uma atualização de software, agora têm 5 vezes ou mais utilidade do que antes. Acredito que este será o maior aumento de valor de ativo na história. Pode haver algo maior, mas desconheço. Então, as pessoas que olham pelo retrovisor buscam um precedente passado, mas eu acredito que não exista um. A realidade da autonomia chegou. Repito meu conselho. Dirija o carro ou deixe-o dirigir você. Agora funciona muito bem nos Estados Unidos da América, mas certamente funcionará tão bem em outros lugares no futuro. Sim, estamos nos empenhando para aumentar nossos volumes anuais. Nossa restrição atual são os pacotes de bateria este ano, mas estamos trabalhando para resolvê-la. Acredito que faremos progresso e então as coisas realmente vão decolar no próximo ano. Decolar em 27 e 28 mais sobre a direção autônoma.
Nosso relatório de segurança veicular do quarto trimestre mostra melhoria contínua na segurança dos veículos ano após ano. Os números de segurança, com ou sem direção autônoma supervisionada ativada, mostram enormes diferenças. As pessoas viram grande melhoria com a versão 13 e a versão 14 será outro avanço significativo. Lançamos o cluster de treinamento Cortex na Gigafactory Austin, contribuindo significativamente para o avanço do FSD. Continuamos investindo em infraestrutura de treinamento fora da sede no Texas. As necessidades de treinamento para o robô humanoide Optimus são provavelmente 10 vezes maiores que as necessárias para o carro atingir todas as funções úteis. Quantos papéis diferentes existem para um robô humanoide versus um carro? Um robô humanoide tem 1000 vezes mais usos e coisas mais complexas do que um carro. Isso não significa que o treinamento aumenta 1000 vezes, mas provavelmente umas 10 vezes. Agora é possível fazer isso progressivamente. E isso não significa que os hotéis vão gastar 500 bilhões de dólares em computação de treinamento, pois treinamos o Optimus para realizar tarefas suficientes para corresponder à sua produção. E, obviamente, o custo do treinamento está caindo drasticamente com o tempo. Essa é uma daquelas coisas em que eu acho que, a longo prazo, o Optimus tem o potencial de gerar mais de 10 trilhões em receita. É incrível. Então, obviamente, você pode pagar por muitos cálculos de treinamento nessa situação. Na verdade, até mesmo 500 bilhões de dólares em cálculos de treinamento nessa situação seria um bom negócio. O futuro será incrivelmente diferente do passado. Vivemos num ponto de inflexão inacreditável na história humana. A prova está no pudim. Então, vamos lançar a condução autônoma completa e não supervisionada como um serviço pago em Austin em junho. E eu conversei com a equipe, nos sentimos confiantes em poder fazer um lançamento inicial de condução autônoma completa, sem ninguém no carro, em Austin em junho. Já temos Teslas operando de forma autônoma e não supervisionada em nossa fábrica em Fremont, e em breve faremos o mesmo no Texas. Diariamente, milhares de carros autônomos circulam em nossa fábrica de Fremont, Califórnia. Em breve farão isso em Austin e depois em outros lugares do mundo, o que é bem legal. E os carros não estão apenas dirigindo para o mesmo lugar, pois todos querem colidir no mesmo ponto. Os carros são realmente programados com a faixa em que precisam estacionar para serem retirados para entrega. Eles dirigem do final da linha de produção até o local de estacionamento destinado para serem retirados para entrega aos clientes. E eles estão fazendo isso de forma confiável milhares de vezes por dia. É bem legal. Então isso não é alguma situação mítica distante. São literalmente 5 ou 6 meses de distância. Embora estejamos testando cuidadosamente no início para garantir que tudo esteja correto, nossa solução é uma inteligência artificial generalizada. Não requer mapas de alta precisão de uma localidade. Então, nós só queremos ser cautelosos, colocar um dedo na água, garantir que tudo está bem, depois colocar mais alguns dedos na água, colocar um pé na água com a segurança do público em geral e daqueles no carro como prioridade máxima. Quanto ao Optimus, estou fazendo previsões de receita que soam completamente insanas, eu admito. Mas acredito que se provarão precisas. Agora, com o Optimus, há muita incerteza sobre o tempo exato, porque não é como um trem chegando à estação para o Optimus. Estamos projetando o trem e a estação em tempo real, enquanto também construímos os trilhos. Então eles perguntam, por que o trem não chegou às 12h05? Estamos projetando o trem e os trilhos na estação em tempo real, enquanto vocês perguntam como podemos prever isso com absoluta precisão. É impossível. O plano interno prevê a construção de cerca de 10 mil robôs Optimus neste ano. Vamos conseguir construir exatamente 10 mil até o final de dezembro deste ano? Provavelmente não, mas vamos conseguir fazer vários milhares. Sim, eu acho que vamos. Esses milhares de robôs Optimus estarão fazendo coisas úteis até o final do ano? Estou confiante que sim. O Optimus em uso nas fábricas da Tesla, design de produção 1, vai informar o que mudamos para o design de produção 2, que esperamos lançar no próximo ano. Nosso objetivo é acelerar a produção do Optimus numa velocidade sem precedentes. Meta: aumentar uma ordem de magnitude por ano. Se aspiramos a uma ordem de magnitude de rampa por ano, talvez alcancemos apenas metade disso, mas esse é o tipo de crescimento do qual estamos falando. Não demora muitos anos até que estejamos produzindo 100 milhões dessas coisas por ano, se você aumentar em 5 vezes por ano. Insano. Não 50%, mas 500% enorme crescimento. Mas é necessário, pois trata-se de uma cadeia de fornecimento e tecnologia completamente novas. Não há nada pronto. Tentamos desesperadamente com o Optimus usar quaisquer motores, atuadores, sensores existentes. Nada funcionou para um robô humanoide a qualquer preço.
Tivemos que projetar tudo a partir dos primeiros princípios da física para funcionar para um robô humanoide e com a mão mais sofisticada que já foi feita até agora, de longe. E o Optimus será capaz de tocar piano e de passar a linha numa agulha. Quer dizer, este é o nível de precisão que ninguém conseguiu alcançar, então é realmente algo especial. Minha previsão a longo prazo é que os otimistas serão o principal valor da empresa. Em relação à energia, de volta para nós, para o Elon, você pode voltar aqui rapidinho. O armazenamento de energia é um grande negócio e será extremamente importante no futuro. E é algo que permite uma saída de energia muito maior para a rede do que é atualmente possível. A maioria da rede não tem capacidade de armazenamento de energia, então as usinas são projetadas para picos muito altos, assumindo que não há armazenamento. Com armazenamento de energia na rede e em casa, a saída anual total de energia da rede é muito maior do que se imagina. A demanda por pacotes de baterias estacionárias, especialmente as de escala de rede, será pelo menos o dobro, atingindo níveis altíssimos, basicamente tanta demanda quanto poderíamos produzir. Temos nossa segunda fábrica em Xangai, iniciando as operações, e estamos construindo uma terceira. Estamos tentando aumentar a produção de armazenamento de bateria estacionária rapidamente. O desafio é não tirar de um bolso para colocar em outro, pois para uma determinada quantidade de GWh ano da produção de células, ela vai para aplicações estacionárias ou móveis, não ambas. Temos que fazer essa troca. No geral, a demanda por gigawatts-hora totais de baterias, seja móveis ou estacionárias, crescerá de uma maneira muito grande ao longo do tempo. Em suma, 2025 é um ano crucial para a Tesla. Quando as pessoas olharem para trás em 2025 e o lançamento da direção autônoma completa não supervisionada, a verdadeira inteligência artificial do mundo real que realmente funciona, talvez possam considerá-lo o maior ano na história da Tesla, até maior que nosso primeiro carro, o Roadster, o Model S, o Model 3 ou o Model Eagle. Acho que 2025 provavelmente será visto como o ano mais importante na história da Tesla. Não existe empresa no mundo tão boa em inteligência artificial do mundo real quanto a Tesla. Desconheço quem estaria em segundo lugar. Você diz, quem está em segundo lugar para a inteligência artificial do mundo real? Eles estão tão atrás que eu precisaria de um telescópio muito grande para vê-los. Obrigado, Elon. Debov também tem alguns comentários. Sim, vou falar sobre coisas na Terra. Como Elon mencionou, no quarto trimestre, estabelecemos recordes em entregas de veículos e implantações de armazenamento de energia em um ambiente macro incerto. Aumentamos os volumes de automóveis e armazenamento de energia, tanto sequencialmente quanto ano a ano. Por isso, agradeço os esforços de todos na Tesla para tornar isso realidade e nossos clientes que nos ajudaram a alcançar essa façanha. No quarto trimestre, focamos em reduzir os estoques no negócio automotivo, encerrando o período com o menor inventário dos últimos 2 anos. Isso foi resultado de ofertas atraentes de financiamento, descontos e programas que impactaram os ASPs. Apesar do crescimento de volume em quase todas as regiões onde atuamos, alcançamos um novo recorde de entregas no mercado da Grande China. Essa tendência é encorajadora, pois aumentamos o volume em um mercado banco de varejo muito competitivo. Na margem automotiva, houve uma queda trimestral, principalmente por causa de ASPs mais baixos e do reconhecimento da receita do FSD no terceiro trimestre, após lançamentos de recursos. Nossa jornada na redução de custos continua, com o custo total por carro abaixo de $35 mil, principalmente devido aos custos de material. Isso ocorreu apesar do aumento da depreciação e outros custos, enquanto nos preparamos para a transição para o novo modelo de fio, que começamos a aceitar pedidos recentemente. Todas as nossas fábricas produzirão o novo modelo de fio no próximo mês. Embora estejamos confiantes na capacidade da nossa equipe de aumentar a produção rapidamente, saiba que é uma mudança sem precedentes e não temos conhecimento de mais ninguém pegando o carro mais vendido do planeta e atualizando todas as fábricas ao mesmo tempo. Essa mudança resultará em várias semanas de produção perdida no trimestre. Como resultado, as margens serão impactadas devido à capacidade ociosa e outros custos relacionados ao aumento da produção, como é comum em qualquer lançamento, mas serão superadas com o avanço da produção. Lançaremos diversos produtos novos durante 2025. Continuamos no caminho para lançar um modelo mais acessível no primeiro semestre de 2025 e expandiremos nossa linha a partir de então. Acreditamos que nossa linha de produtos é a mais atraente da indústria em base dólar por dólar e ela seguirá melhorando. Como sempre, todos os nossos produtos vêm com o melhor software do setor, recursos de autonomia e capazes de total autonomia no futuro.
E apesar da experiência premium, o custo total de propriedade é próximo ao mercado de massa menos concorrentes premium. As implantações de armazenamento de energia atingiram um recorde no quarto trimestre, mas diminuíram sequencialmente. O crescimento veio do Megapack e Powerwall. Ambos os negócios continuam com oferta restrita, e como Elon mencionou, estamos tentando aumentar a produção com a Megafactory Xangai entrando em operação a partir deste trimestre. Apesar das flutuações trimestrais nas implantações, esperamos um crescimento anual de pelo menos 50% até 2025. O lucro bruto e as margens no serviço e em outros negócios cresceram anualmente, mas caíram em sequência. Isso foi resultado de custos mais altos do centro de serviços e menor lucro do negócio de carros usados. Os negócios de serviços e outros apoiam principalmente nosso negócio de carros novos, principalmente através do impacto no custo total de propriedade. Portanto, apesar de buscarmos resultados positivos, não esperamos margens similares às demais áreas do negócio. Há muita incerteza sobre as tarifas. Ao longo dos anos, buscamos localizar nossa cadeia de suprimentos em todos os mercados, mas ainda dependemos significativamente de peças globais para nossos negócios. Portanto, a imposição de tarifas, que é muito provável, e qualquer reciprocidade terão um impacto em nossos negócios e lucratividade. Nossas despesas operacionais aumentaram anualmente e sequencialmente. O principal fator do aumento foi o P&D, devido aos constantes investimentos em iniciativas de inteligência artificial. O restante do aumento veio da expansão das vendas e dos esforços de marketing do programa de referência. Para 2025, esperamos que as despesas operacionais aumentem para apoiar nossas iniciativas de crescimento. O lucro líquido do quarto trimestre foi impactado por um benefício de marcação a mercado de Estados Unidos dólar dos Estados Unidos 600 milhões do Bitcoin, devido a um novo padrão contábil para ativos digitais que exigirá ajustes de marcação a mercado em cada período de relatório futuro. Nosso fluxo de caixa livre trimestral foi de 2 bilhões de dólares, apesar do aumento das despesas de capital para 2,4 bilhões em 2024, geramos um fluxo de caixa livre anual de 3,6 bilhões. Estamos extremamente focados em eficiência. Apesar dos investimentos em inteligência artificial, fizemos isso de forma direcionada para obter benefícios imediatos com esse gasto. A construção do Cortex acelerou a implementação da versão 13 do FSD-V. O CAPEX acumulado em inteligência artificial, incluindo infraestrutura, totaliza cerca de 5 bilhões de dólares até o momento. E para 2025, esperamos que nosso CAPEX seja estável em uma base ano a ano. Em conclusão, como Elon disse, 2025 será um ano crucial para a Tesla. Há muitos investimentos que fizemos e continuaremos a fazer no próximo ano, que definirá o ritmo para a próxima fase de crescimento. Vai ser algo fora deste mundo. Estamos apenas estabelecendo a base adequada. Obrigado, Vaibhav. Agora passaremos para as perguntas dos investidores, começando com o Sei.com. A primeira pergunta é se ainda está planejado o lançamento do FSD não supervisionado no Texas e na Califórnia este ano. Quais obstáculos ainda existem para que isso aconteça? Você já abordou a parte do Texas. Sim, estou confiante que também lançaremos o FSD não supervisionado na Califórnia este ano. Na verdade, eu acho que provavelmente lançaremos o FSD não supervisionado em muitas regiões dos Estados Unidos da América até o final deste ano. Estamos apenas colocando um dedo na água, depois alguns dedos, depois um pé, depois uma perna, e então garantindo que tudo está bem. E buscamos um nível de segurança significativamente superior ao do motorista humano médio, não apenas um pouco mais seguro, mas muito mais seguro que o humano. O padrão tem que ser muito alto, pois qualquer acidente com um carro autônomo ganha manchetes mundiais imediatamente. Apesar de cerca de 40 mil mortes anuais em acidentes de carro nos Estados Unidos da América, a maioria das vítimas não é sequer mencionada. Mas se alguém arranhar a canela com um carro autônomo, isso vira manchete. O único obstáculo é o excesso de cautela. Porém, é possível ter uma noção do desempenho do carro com FSD sem supervisão, apenas deixando-o dirigir pela cidade e observando quantas vezes foi necessário intervir. Não sobre intervenções por preocupação, mas quantas vezes você precisou intervir por razões definitivas de segurança. E você vai descobrir que isso é atualmente muito raro e, com o tempo, quase nunca. Obrigado. Existem discussões com outras montadoras sobre o licenciamento do FSG? Estamos vendo um interesse significativo de várias grandes empresas de carros em licenciar a tecnologia de direção totalmente suave da Tesla.
Geralmente dizemos que a melhor maneira de saber o que fazer é desmontar um de nossos carros. Assim você pode ver onde estão as câmeras e as necessidades térmicas do computador de inferência de inteligência artificial da Tesla. É melhor do que enviarmos desenho assistido por computador, só consideraremos situações com volume muito alto, caso contrário não compensa a complexidade. E não vamos sobrecarregar nossa equipe de engenharia com discussões trabalhosas com outras equipes, até termos a condução autônoma completa funcionando em todos os Estados Unidos. O interesse de outros fabricantes em licenciar o FSD será altíssimo quando sua eficácia for comprovada. Se você não tem FSD, está morto. Obrigado. A próxima pergunta é: o design do Optimus está principalmente bloqueado para a produção de 2025? O design do Optimus não está bloqueado. Estamos projetando o trem enquanto ele segue pelos trilhos, redesenhando os trilhos e as estações ao mesmo tempo. Sim, está evoluindo rapidamente. Está evoluindo rapidamente em uma boa direção, sabe? É realmente incrível. A equipe de engenheiros de robótica humanoide está fazendo um trabalho fantástico, sendo de longe a melhor do mundo. Além disso, temos todos os outros ingredientes necessários. Um ótimo pacote de fábrica, eletrônicos de potência, capacidade de carregamento, comunicações, Wi-Fi e conectividade celular de qualidade. É essencial ter inteligência artificial do mundo real e a capacidade de escalar essa produção a níveis enormes. É necessário projetar para a fabricação. Outras empresas estão perdendo por não terem inteligência artificial do mundo real e capacidade de escalar a produção para milhões de unidades anualmente. Eu acho que isso é uma coisa subestimada, que a industrialização do design é uma coisa totalmente diferente de fazer um design. Protótipos são triviais e fáceis, já a produção é difícil, venho dizendo isso há anos. Aqueles que nunca se envolveram na produção ou fabricação acreditam que, após ter uma ideia brilhante de design, magicamente é possível produzir 1 milhão de unidades por ano. Totalmente falso. Precisa haver alguma história de Hollywood onde eles mostram que o problema real é a fabricação. A coisa de Hollywood é como algum inventor solitário em uma garagem vai para a Eureka, ele registra uma patente e de repente há milhões de unidades. Pessoal, estamos perdendo 99% da história. Um produto é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Hollywood mostra apenas 1% de inspiração, esquecendo-se dos 99% de transpiração necessários para tornar o protótipo inicial fabricável em alta escala, de forma confiável, de baixo custo, consistente e durável, o que é pelo menos 100 vezes mais difícil do que criar o protótipo inicial. Obrigado. A próxima pergunta também está relacionada ao Optimus. Quando a Tesla começará a vender o Optimus e qual será o preço? Neste ano, esperamos fechar o ciclo com o Optimus sendo usado internamente na Tesla. Podemos facilmente utilizar milhares de robôs humanoides para as tarefas mais chatas e irritantes na fábrica, aquelas que ninguém quer fazer e temos que implorar para as pessoas realizarem. O robô fica feliz em executar tarefas chatas, perigosas e repetitivas que humanos não querem fazer. Esses são alguns dos casos de uso mais fáceis para o Optimus, como carregar o funil na linha de montagem, transportando chapas metálicas de um dispositivo para outro, não é um trabalho muito chato que o Optimus poderia fazer. Existem muitos trabalhos chatos, tediosos e levemente perigosos que são ideais para o Optimus. Pretendemos utilizar o Optimus para essas tarefas em nossas fábricas, o que nos ajudará a concluir o ciclo de melhorias este ano. É com a versão de produção 2, que deve ser lançada no próximo ano. Gostaria que fosse no início do próximo ano, mas talvez seja mais para o meio do próximo ano, com uma linha de produção projetada para a ordem de 10 mil unidades por mês versus 1.000 unidades por mês. Ao projetar uma linha de produção para 1.000 unidades mensais, leva um tempo para alcançar essa meta. Para qualquer produção prevista, leva um tempo para realmente atingir seu potencial. Estamos projetando uma linha para produzir cerca de 1.000 unidades mensais do robô Optimus. A próxima linha seria para 10 mil unidades mensais, a seguinte para 100 mil unidades por mês. E eu acho que provavelmente com a versão 2 é um palpite muito incerto porque há tanta incerteza aqui que começamos a entregar robôs Optimus para empresas que estão fora da Tesla, talvez na segunda metade do próximo ano, algo assim. Mas, isso é uma rampa tão exponencial que vai passar de ninguém recebendo robôs humanoides para essas coisas saindo como loucas. Não conseguimos construir o suficiente. Nunca conseguiremos suprir a demanda, mesmo com preços elevados, pois sempre construiremos menos do que o necessário. Como estamos em um estado estável de mais de 1 milhão de unidades anuais, creio que o custo de produção do Optimus ficará abaixo de $20 mil. Comparando a complexidade do Optimus com a de um carro, a massa total e a complexidade do Optimus são significativamente menores.
Eu esperaria que o Optimus tivesse volumes semelhantes ao do Model X, que é de mais de 1 milhão de unidades por ano, com um custo cerca de metade disso. Mas o preço do Optimus é uma questão diferente. O preço do Optimus será definido pela demanda do mercado. Obrigado. A próxima pergunta é: qual é o status da produção em massa do Tesla Semi? Como isso afetará a receita e a escala? Fechamos o teto e as paredes da fábrica Semi em Reno na semana passada. Definimos um cronograma ótimo, considerando o clima imprevisível da região. Estamos nos preparando para instalar os equipamentos nos próximos meses. As primeiras construções do Design Semi em alta volume virão no fim de 2025 e começarão a aumentar no início de 2026. Como já dissemos, o Semi é um não-cérebro TCO semelhante ao Optimus. O preço é definido pelo que as pessoas pagam e, considerando o custo total de propriedade, é muito mais barato que qualquer outro meio de transporte. Quando atingirmos escala, isso contribuirá significativamente para a receita da Tesla, mas é difícil precisar o quanto. O Semi da Tesla com autonomia será extremamente valioso, pois há escassez de motoristas de caminhão nos Estados Unidos da América. Esse é um fator limitante no transporte. As pessoas são humanas e se cansam às vezes. Respeito muito os caminhoneiros, pois é um trabalho árduo. Devido à sua natureza difícil, poucas pessoas querem exercê-lo. Meu entendimento está correto. Mais motoristas de caminhão estão deixando a profissão do que entrando. Quando se considera que há mais pessoas deixando a profissão de motorista de caminhão do que entrando nela, percebe-se que teremos um verdadeiro problema logístico com o passar do tempo. Assim, a autonomia será essencial para suprir essa demanda. É uma oportunidade de vários bilhões anuais que não sei se neste contexto atual ainda importam tanto assim. Acho que sim, não é nada. Provavelmente você sabe, deve ser algo como 10 bilhões por ano. Sim, é 1 bilhão por mês em algum momento, provavelmente. Tudo isso vai parecer insignificante em comparação ao Optimus. Então sim, 1 bilhão por mês é muito, mas vai ser como 1% do Optimus ou algo assim. Ótimo, muito obrigado. Já abordamos a próxima pergunta anteriormente. Então, é esperado que a Tesla precise atualizar os veículos do Hardware 3? E se sim, qual é o cronograma e o impacto esperado no CAPEX da Tesla? Eles realmente estão fazendo as perguntas complicadas, não? Ainda estamos trabalhando no Hardware 3 e lançando atualizações de software. Lançamos a versão 12.6, uma melhoria significativa em relação à anterior, como um bebê V13. As pessoas ainda estão encontrando maneiras de destilar modelos maiores em menores. Não estamos desistindo do Hardware 3 e continuamos trabalhando nele. Apenas os lançamentos seguirão o Hardware 4. A resposta honesta é que teremos que atualizar o Hardware 3 do computador das pessoas para aqueles que estão entediados com a direção autônoma. Essa é a resposta honesta. Será doloroso e difícil, mas conseguiremos. Agora estou um pouco aliviado que não muitas pessoas compraram o pacote FSD. Obrigado, Ilan. Tesla desistiu de ampliar a produção dos telhados solares? Sim, eu posso responder. O telhado solar continua sendo uma parte central do portfólio residencial, atraindo muito interesse do cliente, apesar de ser um produto premium. Trabalhamos em várias iterações de engenharia para tornar o produto mais fácil de instalar e distribuir, reduzindo a contagem de unidade de manutenção de estoque. Recentemente, nós estamos focados no crescimento por meio de nossa rede nacional de instaladores certificados, muitos deles parceiros de longa data na instalação de telhados solares. Essa foi uma maneira muito melhor de fornecer produtos para a indústria de telhados, especialmente quando alguém está colocando um novo telhado ou construindo uma casa do zero. Este é, sem dúvida, o momento mais eficiente para instalar um telhado solar, ao invés de fazê-lo em uma casa onde o telhado ainda tem 20 anos de vida útil. Economicamente, isso não faz sentido, mas se for uma casa nova ou o telhado precisar de substituição, então o telhado solar pode ser muito vantajoso. É um produto premium. É como o Model S, Model X ou algo assim. É um produto premium. Eu acho que parece realmente legal. Sua casa pode gerar eletricidade e, combinada com a bateria Tesla Powerwall, você pode se tornar autossuficiente. Mesmo com a rede elétrica desligada por dias, sua casa continua funcionando e seu telhado fica incrível. Recomendo o telhado solar e o Powerwall da Tesla para quem puder pagar. A vida da sua família pode depender disso. Seus filhos não vão gritar com você porque os computadores deles não funcionam devido à falta de energia, e você não pode carregar seu telefone. Você não consegue ligar para ninguém porque a bateria do seu celular acabou. Obrigado. A próxima pergunta foi abordada antes, então vamos pulá-la. E a última pergunta do Sei.com: quais avanços técnicos definirão a versão 14 do FSD, dado que a versão 13 já cobriu o Photon to Control? E quanto a mais do que photons to output, estamos em uma situação de apenas redes neurais de fótons para controles há algum tempo.
Estamos aprimorando as redes neurais. Podemos entrar em alguns detalhes técnicos até certo ponto. Continuo impressionado com a eficácia dos transformadores autorregressivos na resolução de uma ampla gama de problemas. Há algo que você gostaria de acrescentar sem revelar os segredos da família? Exceto pelo que já colocamos no X, continuamos a aumentar o tamanho do modelo em V13, mas ainda há espaço para crescer. Vamos continuar aumentando o tamanho do modelo e o comprimento do contexto. A memória está um pouco limitada no momento. Desejamos expandir a memória e fornecer até minutos de contexto para a condução. Adicionaremos áudio e aprimoraremos os veículos de emergência utilizando dados de casos complexos obtidos de toda a frota, incluindo qualquer intervenção do usuário. Adicionamos isso aos dados, escalando em todos os acessos para computação de treinamento, tamanho do ativo e do modelo, contexto do modelo e objetivos de aprendizado por reforço. Com isso, passaremos para as perguntas dos analistas. A primeira pergunta será a de Daniel Rosca, da Bernstein. Elon, o preço das ações da Tesla já inclui muitos dos benefícios antecipados que você mencionou hoje, porém, realizar o que chama de difícil, mas alcançável, demandará tempo. O que você está pressionando a equipe executiva da Tesla a fazer de diferente agora para acelerar a inovação, a fim de realizar o valor que você descreveu para a empresa? Quero dizer, estamos trabalhando para aperfeiçoar a inteligência artificial no mundo real e fazendo progressos rápidos, semana após semana, se não mês após mês, mas muitas vezes semana após semana. Passo muito tempo com as equipes de inteligência artificial e Optimus da Tesla, indo onde o problema está. Eu converso com o executivo da Tesla e digo, ei, não tivemos com muita frequência. Eu digo, é porque suas coisas estão funcionando incrivelmente bem. Você ainda está trabalhando muito bem. Infelizmente, não os vejo com frequência porque vou onde o problema está. Existem muitos desafios com o Optimus e para a autonomia do veículo, mas estamos progredindo rapidamente em ambos. Parece que você acredita ter as peças certas no lugar. Se olharmos 12 meses à frente e então para trás, quais seriam os 2 ou 3 indicadores-chave de desempenho que mostrariam que você está no caminho certo e que as peças que colocou são as adequadas? É exatamente o que busco. Ou, ao contrário, onde você acredita que eu estaria errado e diria, preciso voltar e mudar algo para capacitar melhor a equipe? Acredito que minhas previsões aqui serão bem precisas. Às vezes dizem que o Elon está sempre atrasado. Na verdade, não. A mídia relata quando estou atrasado, mas nunca quando estou adiantado. Sou otimista, mas não tanto assim. No passado, houve casos em que terminamos antes do previsto, como a conclusão da fábrica de Xangai. A conclusão da fábrica geralmente tem sido adiantada. Estou muito confiante de que teremos lançado Teslas totalmente autônomos e sem supervisão em Austin e outras cidades da América até o final deste ano, provavelmente em toda a América no próximo ano e em toda a América do Norte. Para o próximo ano, acredito que nossas restrições serão apenas regulatórias. Mas a Europa é um emaranhado de regulamentos e burocracia que precisa ser enfrentado. A América inova enquanto a Europa regula. Há muitos representantes no campo. Por exemplo, para liberarmos a direção autônoma completa supervisionada na Europa, mesmo funcionando bem, precisamos passar por muita burocracia com a Holanda, nossa principal autoridade regulatória. Então a Holanda apresenta isso à União Europeia em, eu acho, maio. Existe como esse grande comitê de países da União Europeia. Esperamos que seja aprovado nesse momento, mas não há nada que possamos fazer para que isso aconteça mais cedo. O FSC, não supervisionado na Europa, é permitido possivelmente em maio do próximo ano, com uma cadência de 6 a 12 meses. Na China, um mercado gigantesco, enfrentamos desafios devido a restrições governamentais sobre transferência de vídeos de treinamento para fora do país e proibição dos Estados Unidos da América de realizar treinamentos na China, criando um dilema. Então, o que estamos resolvendo, então, é literalmente olhando para vídeos de ruas na China que estão disponíveis na internet e então alimentando isso em nosso treinamento de vídeo para que vídeos publicamente disponíveis de placas de rua e regras de trânsito na China possam ser usados para treinamento e então também colocando isso em um simulador muito preciso para que seja treinado usando sim para faixas de ônibus na China. As faixas de ônibus na China são um dos nossos maiores desafios. Em fazer o FSD funcionar na China é que as faixas de ônibus são muito complicadas. Existem horários específicos em que você pode ou não estar presente no local. Se você entrar na faixa de ônibus no momento errado, receberá uma multa automática instantaneamente. Faixas de ônibus são um grande negócio na China. Nós colocamos isso no nosso simulador e treinamos com isso. O carro precisa saber as horas e ler a placa. Vamos resolver isso. Acredito que teremos FSD não supervisionado na maioria dos mercados este ano, limitado apenas por questões regulatórias, não por capacidade técnica.
FSD não supervisionado nos Estados Unidos da América este ano em várias cidades e nacionalmente no próximo ano. E esperamos ter FSD não supervisionado na maioria dos países até o final do próximo ano. Essa é a minha previsão com os melhores dados que eu tenho agora. A próxima pergunta será de Adam Jonas, da Morgan Stanley. Então, Elon, você já disse no passado que Light Detection and Ranging é uma muleta, uma busca tola, e até me disse uma vez que mesmo se fosse de graça, não o usaria. Ainda pensa assim? Sim, Gostaria de elaborar ou apenas tenho outra pergunta? temos um radar no carro, mas o desativamos. Entendi, as pessoas te acham louco, mas por enquanto não. Os humanos dirigem usando olhos e cérebro, não disparando lasers dos olhos a menos que sejam o super-homem. O equivalente digital são câmeras e redes neurais, ou inteligência artificial. O sistema rodoviário ele foi projetado para redes neurais ópticas passivas. Não foi assim que todo o sistema rodoviário foi projetado, e é assim que esperamos que os outros carros se comportem. Portanto, essa é, obviamente, a solução para a condução totalmente autônoma, ao contrário da solução muito específica por bairro, que é muito difícil de manter, que é o que nossos concorrentes estão fazendo. Consegui. Você, sim. O lidar não funciona no outono. O lidar tem muitos problemas. Eu não tenho algo assim. O SpaceX Dragon acopla com a estação espacial usando LiDAR, um programa que eu liderei pessoalmente. Não tenho um desgosto bizarro pelo LiDAR. É apenas a solução errada para dirigir carros nas estradas. Ambos entendemos como o LiDAR funciona. Projetado e construído especificamente para vencer o LiDAR vermelho, supervisionei o projeto e a engenharia. Decidi usar o LiDAR no Dragon. Sempre acompanhei esse projeto de engenharia de perto. Projetamos e construímos um Radar Light Detection and Ranging para acoplar à estação espacial. Se eu achasse que era a solução certa para carros, eu faria, mas não é. Na Consumer Electronics Show, você disse que a inteligência artificial será capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva que não envolva átomos nos próximos 3 ou 4 anos. Isso implicaria, Elon, que antes do fim do mandato do presidente Trump, a inteligência artificial estaria avançando rapidamente para o mundo físico dos fótons e átomos. Considerando o seu trabalho com a administração, quão confiante você está de que os Estados Unidos da América terão a base de fabricação e fornecimento para atender à empolgação com a inteligência artificial física até o fim da década? Parecemos vulneráveis no momento. Vi você tweetando sobre ato falho, sobre a China produzir mais drones em um dia do que os Estados Unidos da América em um ano e a complexidade do fornecimento. Então, o que precisa acontecer nos Estados Unidos da América para tornar isso possível? Qual é a sua mensagem aos acionistas da Tesla e o que você pode fazer a respeito, né? Obrigado, Elon. Bem, na Tesla, obviamente, achamos que a manufatura é legal. Na SpaceX também achamos que a manufatura é legal. Mas, em geral, para americanos talentosos, eles precisam, você sabe, né? Minha empresa vai além de mim e minha equipe está aqui. Em geral, precisamos tornar a manufatura legal novamente na América. Na minha opinião, as pessoas deveriam deixar áreas como direito e finanças e migrar para a manufatura. Isso é tanto um elogio quanto uma crítica. Temos muito talento em direito e finanças na América e deveria haver mais dele na manufatura. Em termos de garantir que possamos continuar a fabricar nossos produtos, mesmo no caso de tensões geopolíticas crescentes, para níveis muito altos. Obrigado. A próxima pergunta será de Pierre Ferragut, na New Street. Pierre, sinta-se à vontade para desativar o mudo. Tenho uma pergunta. Estou implantando táxis robôs em junho em Austin, isso é ótimo. Estava me perguntando se isso significa que posso ir para Austin em junho e tentar supervisionar sozinho com meu carro. Vai ser mais como a sua frota testando isso. Nossa frota testará isso. Este é nosso teste inicial. Estamos analisando cuidadosamente para não perder nada. Mas será um serviço de transporte autônomo pago em Austin em junho, e então, o mais breve possível em outras cidades da América. Espero que estejamos realizando atividades com nossa frota interna em várias cidades até o final do ano. Então, provavelmente no próximo ano, quando as pessoas poderão adicionar ou remover seu carro da frota, meio que como o Airbnb, onde você pode adicionar ou remover sua casa ou quarto de hóspedes do inventário do Airbnb ou não adicioná-lo ao inventário do Airbnb se você estiver viajando por um mês, você pode deixar outras pessoas usarem sua casa de qualquer maneira. Então, isso provavelmente será no próximo ano, porque queremos apenas ter certeza de que resolvemos qualquer problema. E muito disso não é como dividir o átomo aqui. É apenas um monte de trabalho que precisa
precisa ser feito para garantir que todo o sistema funcione de maneira eficiente, que as pessoas possam pedir o carro, ele chega ao local certo, faz exatamente a coisa certa, todos os sistemas de pagamento funcionam, a cobrança funciona sim. Eu tenho um Tesla com FSD e preciso manter meus olhos na estrada o tempo todo, o que é super chato, já que eu realmente não preciso mais intervir. O irritante é que não posso verificar meus e-mails. Você está trabalhando para introduzir uma espécie de modo livre, sem supervisão, onde eu poderia desviar o olhar e verificar meu e-mail, apenas precisando de um aviso de 5 segundos para voltar a prestar atenção. Isso é algo em que você também está trabalhando? Parece tão próximo. Me pergunto se é algo que poderíamos esperar para este ano. É uma pergunta muito egoísta que faço para mim mesmo, para ser honesto. Sim, precisamos ter muita confiança de que a probabilidade de lesão é baixa antes de permitir que as pessoas verifiquem seus e-mails e mensagens de texto. Na verdade, agora estamos nesta situação perversa que você pode ter encontrado você mesmo, onde as pessoas realmente vão para a condução manual para verificar suas mensagens de texto para que o computador não grite com eles e depois volte ao modo autônomo depois de terem verificado as mensagens de texto, o que obviamente é menos seguro. Significativamente menos seguro do que permitir que as pessoas verifiquem suas mensagens ocasionalmente, sem o computador alertá-las agressivamente. Queremos ter cautela sobre o advento disso. Estamos em um meio termo. Acredito que não demorará muitos meses a mais. Estamos numa situação perversa onde as pessoas desligam o piloto automático para o computador não gritar com elas, verificam mensagens de texto enquanto dirigem com o joelho e não olham pela janela. Como Elon disse, se você tiver algum problema com o sistema quando as pessoas não estão olhando, isso é perigoso e é o que estamos tentando evitar. Está chegando lá, mas ainda não totalmente, por isso ele usou o termo de molhar o pé na água e depois se sentir confortável. Obrigado. De qualquer forma, não está longe. Gostaríamos de provar para nós mesmos e, obviamente, para os reguladores que o carro é inquestionavelmente mais seguro no modo autônomo. Não estamos longe, há apenas alguns meses. Publicamos hoje nosso relatório de segurança do veículo. No quarto trimestre, houve um acidente a cada 5,9 milhões de quilômetros dirigidos com piloto automático, comparado a um acidente a cada 700 mil quilômetros sem o piloto automático. Certo, então? Estamos chegando ao ponto em que é uma ordem de magnitude, cerca de 8,5 toneladas. Está quase lá, é incrível. Ótimo, certo. E nossa última pergunta será de Dan Levy no Barclays. Elon, você já mencionou anteriormente a importância de expandir o transporte sustentável como parte de um esforço maior em direção à energia sustentável. Ouvimos muito sobre os planos do presidente Trump de reverter o mandato do veículo elétrico, e eu acho que há uma visão de que, dado que a regulamentação é um motor da adoção de veículo elétrico, isso poderia retardar a adoção de veículo elétrico nos Estados Unidos da América. Então, qual seria a sua opinião sobre a política correta nos Estados Unidos da América, dados seus comentários no passado sobre a necessidade de impulsionar o transporte sustentável? Neste momento, o transporte sustentável é inevitável. Tenho muita confiança de que todo o transporte será elétrico autônomo, incluindo aeronaves. Simplesmente não pode ser parado, não mais do que se poderia ter parado o advento do motor de combustão externa, o motor a vapor, ou se poderia ter parado o advento do motor de combustão interna. Tipo, mesmo que você tenha sido o maior defensor da força na Terra, você pensa, cavalos são o caminho, não esses novos carros automóveis. O advento dos carros elétricos é inevitável, assim como foi com os automóveis. A única barreira era a autonomia, um problema único que está sendo resolvido. No passado, Elon, você comentou que estaria disposto a vender carros praticamente sem margem para colocá-los no mercado. No lançamento de hoje, há um comentário de que a taxa de aceleração dos esforços da Atami impacta o crescimento do volume. Então, talvez você possa falar sobre, com seus esforços no FSD, como devemos pensar sobre o seu desejo de colocar mais veículos no mercado para aproveitar seus avanços tecnológicos. Então, não tenho certeza se entendi a pergunta, mas temos muitos carros, quer dizer, temos milhões de carros por aí. Dan, como conciliamos os aspectos de crescimento futuro com o FSD? Mais especificamente, o quanto mais agressivamente você estaria disposto a vender seus carros, considerando as melhorias no FSD? Atualmente, a restrição que buscamos solucionar é a produção de baterias, e não a demanda. No primeiro trimestre, há uma grande reestruturação de fábrica para o novo Model Y, impactando a produção no curto prazo. O problema com o qual estamos lidando, na verdade, a equipe executiva e eu estávamos falando justamente antes desta chamada, é que temos que descobrir como aumentar o total de gigawatts-hora de produção de bateria este ano de uma forma ou de outra.
Essa é a restrição na nossa produção. Tudo bem. E com isso, acho que terminamos por hoje. Então, obrigado a todos. Muito obrigado por todas as suas perguntas. Estamos ansiosos para conversar com vocês no próximo trimestre. Obrigado. Adeus.